Semana que vem é a nossa prova, o assunto que vai cair em X, se tiver aula com Freire, os dois temas da aula de hoje. Então, vão ser só 3 temas. A aula que vocês vão preparar junto com o trabalho vai ser também na sexta-feira após a prova, que é da EM, que é o distúrbio androgênico masculino, e a disfunção sexual. Isso não será tema de prova, a gente vai conversar com vocês e vai avaliar vocês nesse dia. Lembrando que a segunda chamada, acho que tem 1 ou 2 alunas que faltaram a prova, vai ser também no dia dessa prova aí que a gente vai fazer, ok? Vai ser assim. Bom, a aula de hoje, o tema é urgência urológica. Então, a primeira coisa que eu queria saber de vocês é o seguinte: existe diferença entre emergência e urgência? Eu vi que todo mundo aqui escreveu emergência urológica, emergência. Existe diferença entre uma urgência e uma emergência? Sim. Oi? Qual é a diferença? Emergência é mais urgente. Oi? Oi? Emergência é mais urgente. Exatamente. A emergência é que eu preciso resolver na hora, o cara morre. Isso aqui, se não resolver na hora, não resolver no tempo quadro, o cara tem sequela. Então, tudo que a gente vai falar hoje aqui na verdade, não é emergência, né? É uma urgência. Ou seja, tem que tentar resolver logo, né? Porque senão o paciente tem sequela. Então, eu separei, na verdade, que no meu entendimento, talvez sejam as 5 demandas mais comuns das urgências urológicas. Então, assim, isso aí é independente da especialidade que vocês vão fazer, muito provavelmente vocês vão frequentar algum pronto-socorro, né? Então, quais seriam as 5 urgências urológicas que eventualmente vocês vão ter que, talvez, não lidar diretamente em termos de resolução do problema, mas ter a percepção que aquilo ali é uma urgência e tentar arrumar uma solução, né, razoável para aquilo. Uma das urgências é o priapismo, que a gente vai conversar aqui. A outra urgência é o escroto agudo. A outra urgência que também é relativamente frequente, que a gente vai falar aqui, é a parafimose. Uma outra urgência que a gente se depara seria as obstruções urinárias, que a gente já viu isso aí, né? Separadamente, já teve aula aí de obstrução de HPV, obstrução de mitíase. E a última, não menos importante, são as hematúrias. Então, tudo isso aqui, na verdade, qualquer urologista já teve que intervir. Isso aqui, ou intervir de forma cirúrgica, ou orientando o exame que deve fazer, ou dizendo, olha, não precisa operar, mas tem que fazer isso para tentar melhorar. Então, isso aqui. Bom, e como é que a gente define essas doenças? Primeiro, priapismo tem uma definição, alguém sabe? O que é priapismo? Oi? Ereção eterna. Eterna é um termo muito amplo, né? Uma ereção prolongada. A prolongada é quando? Mais que 4 horas. Mais de 4 horas. Só que eu li isso. Exatamente. Ereção prolongada. Agora, tem relação com estímulo sexual ou não? Sem relação com estímulo sexual. Isso aí. Tanto que é comum o paciente com priapismo ele ter ereção dormindo. Ele acorda com ereção, porque vocês sabem que durante o sono REM, né, o homem tem aquelas ereções, né? Essas ereções, elas são fisiológicas, elas que mantêm o pênis irrigado, né? A gente sabe que o corpo cavernoso, que é o tecido erétil, ele se mantém irrigado quando ele recebe sangue. Então, na madrugada, né, o homem tem essas ereções, né, durante a madrugada, isso é fisiológico. Então, esses pacientes muitas vezes têm essas ereções de madrugada, né? Só que o priapismo é quando o quê? Quando ele tem essa ereção e essa ereção ela não passa, ela fica, né, não chega a ser eterna, mas ela demora aí um período longo, né?
E o que o paciente... Bom, quando o paciente tem um priapismo, a seleção mantida, né? A primeira coisa que ele pode reclamar para a gente é o quê? Hein? Dor. E por que dói? Porque tem isquemia. Na medicina, tudo que provoca isquemia dá dor, né? O cara teve infarto, teve dor, ele isquemiou o coração. O cara tem uma trombose arterial, isquemiou uma artéria da perna, ele tem dor no dedo. O cara, então, tem dor porque tem isquemia. E por que ocorre o priapismo? Na verdade, assim, o priapismo é uma doença muito antiga, né? Inclusive esse nome, né, veio de um deus grego lá, chamado Priapos, né? Que tinha um pênis que se mantinha ereto e era um pênis grande. Então, a mitologia grega criou esse termo do priapismo em homenagem a essa figura, né, da mitologia grega. Então, na verdade, mas assim, o entendimento do priapismo, apesar de ser uma doença muito antiga, é muito pobre, né? Na verdade, a gente não, até pouco tempo atrás, a gente às vezes não sabia explicar muito bem por que acontecia isso, né, dessa forma. Então, assim, na verdade, a gente acabou classificando, né, o priapismo em 3 tipos. O priapismo isquêmico, certo? O priapismo arterial e o priapismo recorrente, também chamado priapismo em gagueira, ou seja, aquele que vai e volta. O priapismo isquêmico é aquele que no exame físico, o que eu vou encontrar? Porque assim, o que o paciente chega na emergência, ele diz, olha, e quando é o primeiro episódio, é mais dramático ainda, porque o paciente não sabe muito bem o que está acontecendo. Então ele chega na emergência, referindo assim, olha, aconteceu isso, eu estou com essa ereção aqui, já está durando 3 horas, 4 horas, e eu estou começando a ter dor, né? Então assim, no exame físico, na anamnese, que talvez seja um ponto crucial para a gente poder diagnosticar cada um deles, o que eu percebo? Que o priapismo isquêmico, a rigidez peniana, ela é máxima. Então tem muita rigidez peniana. E outra coisa que chama muita atenção é dor. Então o paciente tem uma máxima rigidez peniana e muita dor. No priapismo de origem arterial, existe rigidez? Existe, mas essa rigidez não é tanta. Vou botar aqui, ó. Ela é não máxima. O pênis, ele está rígido, mas ele não está tão rígido assim. Ele tem ereção, você examina, você olha o pênis, ele vê que ele está ereto, mas ele não está tão rígido assim. Então esse é o arterial. E a outra coisa que chama a atenção, o paciente ele tem dor, mas ele não tem a dor do priapismo isquêmico, ele tem uma dor menor. Outra coisa que é importante, bom, e o recorrente é o quê? O recorrente é aquele paciente que tem um episódio de ereção, essa ereção fica ali 2, 3 horas, ela melhora sozinha. Daqui a pouco o paciente tem, depois de um outro período de ereção, ela vai, às vezes ela melhora sozinho, e depois o paciente tem outro período de ereção, quando ele tem dor, rigidez, quando ele está caminhando para o hospital, ele diz, olha, eu estou chegando aqui, eu estava com ereção 3 horas, mas agora a gente deu uma melhorada, você vai examinar, realmente o pênis está tendo uma detumescência, então a gente classifica isso como um priapismo recorrente, que geralmente está relacionado à isquemia, ok? Bom, toda vez que eu estou diante do priapismo, a coisa mais importante que eu tenho que fazer é colher uma história, porque a história vai apontar para mim a direção da causa. Então, assim, a primeira pergunta que eu faço para você é a primeira vez que tem? Se o paciente fala que se é a primeira vez, a gente vai... Porque na maioria das vezes tem pacientes que têm doenças que vão levar a priapismo sempre, né? E o que doença é essa? Que é comum de provocar priapismo isquêmico. Oi? Não entendi. Anemia falciforme. Isso é comum. Então, paciente com anemia falciforme, isso é dramático para a gente. Por quê? Se você... Tem trabalhos que mostram que quando você vai entrevistar um paciente com anemia falciforme, e você sabe que a anemia falciforme pode ter várias complicações, né? Dorose, mas assim, aquilo que é mais assim, temeroso do paciente, aquilo que é mais angustiante para ele, é o episódio de priapismo, né?
A ponto que, como eu falei com vocês, os pacientes eles têm o quê? Tem aquelas ereções noturnas, né? Do sono REM. A ponto dos pacientes com anemia falciforme, às vezes, se recusarem a dormir. Eles preferem ficar sentados, né? Para não pegarem um sono, com risco de quê? De ele pegar no sono, ter aquela ereção no sono REM e aí desenvolver um preapismo. Então, assim, essa é uma situação realmente... E a gente não vê assim, um acesso para a saúde muito simples desse paciente. O paciente não tem um preapismo, hoje tem um preapismo aqui em campo, se ele não tiver seguro de saúde, ele vai para o Ferreira Machado. Aí chega lá, né, aquela confusão toda, o cara que tomou um tiro, foi acidentado, aí geralmente chega de madrugada, vai ter que chamar o cara lá de plantão, aí o cara já acorda meio mal-humorado e não sei o que, começa até a brigar com o cara. Pô, você não tem seleção agora, o cara, pô, não tive ereção, tá dormindo, já acordou, né, pela ereção. Bom, então assim, quando eu estou diante do paciente, a primeira coisa que eu vou colher é a história. Então eu vou querer saber quanto tempo ele está com aquela ereção, porque às vezes o paciente demora a procurar o auxílio médico. Isso é importante porque quanto mais tempo o paciente tiver com ereção e demorar para procurar o auxílio médico, ele tem maior risco de quê? De ter uma fibrose, de ter essa isquemia levar a uma fibrose, né? Então assim, eu tenho que perguntar a ele. Outra pergunta, você já teve esses episódios antes? Aí eu pergunto, como é que resolveu? Ele fala, não, pô, vim aqui no hospital, o médico funcionou, e aí só lavou, só drenou o sangue, ou lavou, você usa algum tipo de medicamento? Porque tem medicamentos que estão associados ao desenvolvimento do preapismo isquêmico, né? Tem drogas psicotrópicas que estão relacionadas, não é só anemia falciforme, tem drogas, a anemia falciforme é a causa mais comum, mas tem drogas que podem estar relacionadas, drogas recreativas, às vezes o cara é usuário de cocaína, a gente sabe que tem relação com o desenvolvimento de preapismo, então a gente faz esse interrogatório todo. E também pergunta, pô, a gente não sabe, às vezes é o primeiro episódio, teve algum trauma, né? Porque se tem trauma, eu penso em quê? Em preapismo de origem arterial. Por quê? Qual o mecanismo aqui? Aqui o mecanismo de uma fístula. Há uma comunicação de uma fístula artério-venosa. É por isso que o preapismo arterial, o pênis fica rígido, mas não fica tão rígido. Por quê? Ao mesmo tempo que entra o sangue, também o quê? Drena o sangue, né? E por isso que não dá tanta dor. Por quê? Porque o sangue não está aprisionado ali dentro dos corpos cavernosos. Então, basicamente é assim que a gente classifica o preapismo. Então tem o preapismo isquêmico, o preapismo arterial e o preapismo recorrente. Pô, como é que eu faço o diagnóstico? Às vezes eu fico na dúvida, né? Eu vou colher a história, o paciente nunca teve, não tem anemia falciforme, já teve o segundo e terceiro episódio, eu fico na dúvida. Eu vou ver lá o pênis, tá turvo, mas às vezes o cara até diz que está doendo, mas não está com tanta dor assim. Eu quero saber, será que esse preapismo é arterial ou se esse preapismo é isquêmico? O que eu posso fazer para descobrir? Como é que a gente sabe se o sangue é arterial ou se o sangue é venoso? Isquêmico ou sangue venoso? Oi? Funcionar. E fazer qual exame? Oi? Gasometria. Eu vou funcionar o corpo cavernoso, vou colher aquele sangue e vou mandar dosar. Por quê? Saber qual o teor de quê? De oxigênio, de gás carbônico. Não é verdade? Se for isquêmico, o sangue é venoso. Eu vou ter muito O2 ou pouco? Se for venoso, pouco O2, menor que 30. E se for arterial, é mais O2, ó, aqui 90. E o PCO2, se for isquêmico, vai ter muito ou pouco? Vai ter muito. Muito quanto? Ó, 60. E se for arterial, vai ter pouco, vai ter menor que 40. Então isso me ajuda a fazer o diagnóstico. Por quê? Porque o preapismo isquêmico é uma urgência mesmo. Eu tenho que drenar esse paciente, eu tenho que tirar o sangue do corpo cavernoso. Porque se eu deixar o sangue no corpo cavernoso, esse sangue vai coagular e vai fibrosar os corpos cavernosos. Ok? E qual a consequência de uma fibrose dos corpos cavernosos? Esse paciente não vai conseguir depois ter o quê? Oi? Ereção, né? Porque o vaso vai trombosar, vai separando, o paciente não consegue ter mais ereção. E a gente está lidando com pacientes jovens, muitas vezes, né? Isso é uma sequela importante, ok? Então eu faço
a gasometria para definir, né, se é uma coisa ou se é arterial ou isquêmico. Se for isquêmico, né, o que eu tenho que fazer com esse paciente? Eu tenho que drenar. Certo? Como é que eu dreno? Com agulha. Onde é que eu coloco a agulha? No pênis mesmo. Eu posso colocar a agulha direto na glande ou direto no corpo cavernoso. Tá? Geralmente o paciente anestesiado. Então eu vou fazer analgesia, né? Eu vou hidratar esse paciente, eu vou fazer exames laboratoriais, ver se eu for a primeira vez que o cara tem, não sabe, eu vou fazer um hemograma, ver se o cara é anêmico, eu posso fazer eletroforese de hemoglobina, para ver se não tem uma anemia falciforme, mas eu tenho que drenar. Então faço a punção para quê? Para esvaziar o sangue. Só que às vezes o cara demorou para ir, né? E aí esse sangue está o quê? Está coagulado. Aí eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que lavar. Além de funcionar para aspirar, eu começo a lavar o corpo cavernoso, ao mesmo tempo que eu aspiro, eu jogo soro e aspiro para tentar dissolver aquele coágulo. Só que às vezes não é suficiente. Eu tenho que fazer drogas vasoconstritoras para quê? Para eu tentar provocar o quê? Uma detumescência peniana. Então é o terceiro estágio. Aí eu tentei tudo isso, né? No pronto-socorro, lá, explicando para o cara, ó, então vamos tentar aqui, o cara reclama, não, calma aí, importante para você, tal, vou lá, lavo e jogo aí, faço a medicação e nada, o cara não melhorou. Aí eu tenho que levar esse cara para o centro cirúrgico. Para quê? Para fazer uma cirurgia, né? E qual é o objetivo da minha cirurgia, pessoal? O objetivo da minha cirurgia é o quê? Fazer com que esse sangue que está dentro do corpo cavernoso, ele saia, né? Então eu vou ter que fazer o quê? Uma comunicação entre os corpos cavernosos, né, com o tecido da glande, que é corpo esponjoso. Então eu vou fazer uma fístula, na verdade, né? Então eu posso fazer essa fístula funcionando com um gel calibroso, né? Que existe uma técnica, tem um nome essa técnica. Eu palpo aqui a glande, palpo o corpo cavernoso, palpo na glande do paciente, como vai estar rígido, eu vou sentir, e com uma agulha eu vou lá esperto, né, para quê? Para comunicar o corpo cavernoso com a glande, para tentar ver se esse sangue sai, né? Se não der certo, o que a gente tem que fazer? Muitas vezes a gente tem que abrir a glande, né? E aí eu vou abrir, vou dissecar, vou ver lá o corpo cavernoso e eu vou tirar um tampão desse corpo cavernoso. Eu vou cortar esse corpo cavernoso. Para quê? Para fazer com que esse sangue que está aqui dentro, ele se comunique com o corpo esponjoso, fazendo uma fístula. Durante a cirurgia eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma ordenha mecânica, eu vou tentar espremer o pênis para ver se eu consigo tirar o máximo que eu posso desse sangue que está aqui dentro, para ver se o paciente tem uma detumescência pequena. Essa cirurgia, gente, às vezes ela é meio frustrante. Por quê? Porque às vezes assim, você faz a cirurgia ali, então o paciente sai até com o pênis mais flácido, às vezes não tão flácido, porque ainda ficou um pouco coagulado. Aí na manhã seguinte você vai examinar o cara, o que está? Às vezes com o pênis ereto novamente. Por quê? Porque às vezes isso aqui não é tão competente assim. Então a gente costuma dizer o seguinte, isso aqui a gente faz na emergência, mas o mais importante é esse paciente tratar às vezes a doença de base, né? Se for uma droga que causou isso, a gente tem que suspender essa droga para não ter mais efeito, esperar a minha vida passar. Se for uma descompensação da anemia falciforme, é cuidar dessa anemia falciforme, tratar bem esse doente, para que não tenha esse afastamento de hemácias e complique a vida do cara. Então, esse é basicamente como que a gente conduz o priapismo, okay? Que é uma urgência urológica. A outra urgência, depois a gente vai ver com mais detalhes nos slides, ok? A outra urgência urológica é o que? É o escroto agudo, né? O que seria o escroto agudo? Seria o quê? Uma dor súbita na bolsa testicular. Essa dor é súbita, muitas vezes ela é intermitente, ok? Quais são as causas de escroto agudo? Então a gente divide as causas de escroto agudo em causas isquêmicas, em causas infecciosas, em causas inflamatórias, aqui outro, ok? Então, isquêmica, uma causa de escroto agudo de origem isquêmica, seria o quê? A torção testicular, né? Torção, aí pode ser a torção do testículo mesmo, ou a torção só daquele apêndice que tem ali em cima do testículo, tá? Outra causa de isquemia, de escroto agudo de origem isquêmica, é um infarto testicular.
esse infarto aqui não é por uma torção do cordão, na verdade são êmbolos, né, que podem ocluir ali a vascularização interna do testículo, né. Teve uma vez um caso que a gente ficou meio que sem a calma, depois eu até fui ver, não sei se estava, lembra aquela história da vacina do Covid, dava muita trombose, então eu estava na emergência, no plantão, aí chegou um paciente com uma história de dor testicular, de longa data, já estava uma semana, ele estava sendo tratado com um orquite e tal, e o cara ainda tem o testículo bem demasiado. Eu falei, faz ultrassom aí. Quando fez o ultrassom, o radiologista me chamou e falou, está sem fluxo. Eu falei, está sem fluxo. Cara, será que foi uma torção? Mas o cara era, sei lá, 50 anos, 60 anos, ou seja, não era a idade da torção, você sabe que a torção está em jovens e adolescentes. Aí eu falei, bom, se está sem fluxo, o tratamento é explorar, né, para ver, será que ele fez uma torção, E chegou lá, não, o testículo não estava torcido, o testículo estava infartado mesmo, ele teve uma necrose isquêmica do testículo. E existem causas para isso, inclusive infecciosas mesmo, né? E aí a gente conversando com ele falou que estava naquela época de Covid, de vacinação e tal, a gente não sabe se foi isso, mas tem relato na literatura de uma trombose, né? Por conta disso. Então, assim, o infarto testicular é uma causa de dor testicular, de isquemia, né? Mas não é por torção, ok? Causas infecciosas seria o quê? As epididimites e a gangrena de Fourier, ok? Então, são infecções que acometem ali a região do testículo e podem dar dor, né? E faz diagnóstico do escroto agudo. As causas inflamatórias, aquela púrpura Lennox-Online, que é uma causa inflamatória de dor testicular aguda. E outras causas de dor testicular aguda, varicocele, pode dar dor testicular aguda, trauma, tendonites traumáticas, hérnia também pode dar dor testicular aguda. Então, tudo isso entra no diagnóstico na síndrome clínica de escroto agudo. Para a gente, o que importa? Importa saber se é torção ou se não é torção. Por quê? O que muda? Se for torção, tem que operar, porque se demorar muito, acontece o quê? O cara perde o testículo. Tem um tempo para eu fazer o diagnóstico, eu devo operar? Menor que 6 horas. Então, eu devo fazer o diagnóstico, devo colocar esse paciente no menor que 6 horas. Gente, isso aqui é extremamente importante, principalmente quem faz pediatria, né, que lida mais com isso, porque isso tem implicações médicas legais, né? Então, o paciente chega na emergência, né? E aí fala, demora para fazer o exame, é torção, aí viu lá, o ultrassonografista foi lá, disse que não tinha fluxo, a emergência lotada, demora 2 horas para o cara lá ver que está lá, e aí tem que chamar o urologista, o cirurgião pediatra, passa do tempo e aí, então tem publicação que diz de processo com relação a isso, porque existe o tempo, a literatura está lá, você tem que ter até 6 horas, onde a maioria dos testículos que a gente consegue salvar, ok? Bom, e qual é o exame que eu faço para fazer diagnóstico? Ultrassom com dor. Lembrando sempre que o ultrassom não deve retardar o nosso tratamento. O que quer dizer? Se eu tenho uma suspeita clínica de torção de testículo e não tenho um exame disponível, o que eu devo fazer? Eu vou operar essa criança, esse adolescente. É preferível, às vezes, você operar e eventualmente não ser, do que você deixar de operar e ser. Você conversa com a família. Olha, é o ideal que ele fizesse ultrassom, mas a gente não tem disponível aqui, então é melhor ele operar, porque se for torção, a gente consegue salvar o testículo, mas se não for também um procedimento para deixar com sequela, então é melhor você fazer isso. Ok? Bom, então torção. Então isso que é importante para a gente saber em relação a isso. Bom, e quando eu opero, o que obrigatoriamente eu tenho que fazer? Operei lá, fiz a incisão na bolsa testicular, expus o testículo, realmente está torcido. O outro lado está normal. O que eu faço com o outro lado? Então eu tenho que sempre fixar o outro lado. Por quê? A torção, ela ocorre de 2 maneiras. Eu posso ter a torção extravaginal ou a torção intravaginal. A torção que a gente vê na emergência, que é do adolescente, que é do jovem, ela é intravaginal. Então o que acontece? O testículo,
ele é fixado na túnica vaginal, que é intravaginal. Só que em alguns pacientes essa fixação não é tão boa assim, só é fixada a parte superior do testículo, o epidídimo ali na túnica vaginal, de modo que o testículo ele fica meio que solto na bolsa testicular, então ele é mais propenso ao que a girar sobre o seu próprio eixo e fazer uma torção. Então toda vez que eu tenho uma torção, eu operei o lado que está torcido, eu sempre tento preservar o testículo, então eu vou lá, distorço o testículo, ele vai estar bem azul, né, bem esquemiado, eu vou lá, faço a cirurgia do outro lado, vou lá, fixo o outro lado, né, depois eu vou lá, olho de novo aquele testículo que eu destorci, né, e vejo se ele está viável ou não, eu vou lá e fixo também, tá? Se ele tiver um testículo inviável, né, a gente tem que fazer a orquestectomia, né? Bom, e no exame físico, tem alguma coisa, porque às vezes assim, a gente não tem ultrassom disponível, eu estou querendo fazer o diagnóstico, eu sei da importância do tempo. Então o exame físico do testículo torcido, ele é também bem característico. A primeira coisa que ocorre quando torce o testículo é o seguinte: tem os dois testículos da bolsa testicular. Quando torce, o que acontece com o torcido? Ele se eleva, não é verdade? Está aqui os dois pendurados pelo cordão espermático. Se esse aqui torceu, ele fica mais elevado. Então quando eu vou examinar, eu vejo que o testículo torcido, ele está o quê? Mais elevado. Só que o testículo, outra coisa, ele sempre torce da parte lateral para medial. É sempre assim que ele faz, tá? Então além de ele torcer e subir, ele torce e fica assim, ó, meio horizontalizado. Então isso também tem um sinal. Okay? Então no exame físico, quando eu vou examinar, eu vejo lá, está elevado, está mais de lado, está mais horizontalizado. Outra coisa é o seguinte, que vocês vão ver, não sei se vocês estudaram, tem um sinal chamado sinal de Prem. Já ouviu falar? Ou manobra de Prem. Oi? Não, o cremáceo é outro sinal que a gente vai pesquisar também. O Prem é o seguinte: eu vou elevar a bolsa testicular. Por quê? Se for torção, não melhora, porque é isquemia. Agora, se for um processo inflamatório, melhora. Então, o sinal de Prem, ele está negativo. Porque se eu fiz é torção, eu estou na dúvida se é torção ou é um processo inflamatório. Eu vou elevar a bolsa testicular. Elevei, continuou com dor, opa, isso não é processo inflamatório. Porque se fosse inflamatório infeccioso, ia melhorar. Ok? Como é torção, não melhora. Eu digo que o sinal de Prem é negativo. Ok? Quando está horizontalizado, a gente chama isso de sinal de Angel. Tá? Quando está por estar elevado, é sinal de Bruser. Cada um que inventou o nome lá para ficar famoso. Ok? Mas o importante é assim, no exame físico eu saber. Está elevado, está horizontalizado, pesquisei a manobra de Prem. Agora, um reflexo que é extremamente importante, que esse está presente quando tem torção, não tem, é o reflexo cremastério. Okay? O que é o reflexo cremastério? Aquele reflexo onde você estimula a parte interna da coxa, ok? E aí o cremáceo vai o quê? Contrai. Né? Se o paciente tem um testículo torcido, quando você estimula, não existe esse reflexo cremastério. Então isso é batata. Se não tem reflexo cremastério, provavelmente a gente está diante de uma torção. Isso ajuda a gente a decidir, né, na falta de um exame de imagem. Ok? Bom, a outra situação de emergência é a parafimose. Alguém sabe o que é? Fimose, alguém sabe o que é? Você está terminando o urologia, pelo amor de Deus, me ajuda. Alguém sabe o que é fimose? Estrangulamento da glândula. Então, o que é fimose? Bom, a criança nasce com fimose. O que é fimose? Vamos lá. O que é prepúcio? A pele que reveste a glândula. Todo mundo nasce com prepúcio? Todo homem nasce com prepúcio. Todo menino, quando nasce com prepúcio, a pele está o quê? Está cobrindo a glândula ou não? Sempre cobrindo a glândula. Então ninguém, se for visitar, já está com a glândula descoberta, o pai é judeu, foi lá, operou cedinho, né? Ou quis logo operar. Então sempre nasce com prepúcio, sempre nasce cobrindo a glândula, sempre nasce sem conseguir expor. Isso a gente chama de fimose fisiológica, né? E a orientação é que não exponha, né? A
mãe fica ansiosa, tem muito pediatra que diz, não, tem que fazer massagem, tem que fazer nada disso, porque essa fimose ela é fisiológica, né? Com o tempo vai havendo a produção, o pênis vai crescendo, vai havendo a produção ali de esmegma, e aquela pele o prepúcio vai descolando ali na glande, ok? Então a fimose ela é presente, todo mundo tem, é a pele que recobre o prepúcio. Só que chega uma hora que essa pele ela tem que o quê? Ela tem que expor a glande. Quando não expõe, a gente diz, fulano tem fimose. Pode ter lá, adolescentezinho lá, não está expondo a glande, ou o cara já é jovem, não está expondo a glande. Ou às vezes o cara vai lá, ele consegue expor a glande. Só que quando ele expõe a glande, fica o quê? Fica apertado. Aí ele tem fimose? Ele tem fimose, mas não é uma fimose verdadeira. A fimose divide em vários graus, né? Então eu te diz para ele, olha, tem fimose, né? Você consegue expor, mas fica apertado. Ele, não fica apertado. Não, está expondo agora, porque está flácido. Porque quando eu estou em ereção, eu não consigo expor. Beleza, então isso é fimose. Então fimose não é freio. O paciente às vezes confunde, né? O freio balão prepucial, ou vulgarmente chamado de cabresto, isso aí também é fisiológico. Tem uns que vão ter um mais exuberante, menos, um que retrai mais, mas tudo isso é normal, ok? Então, fimose é o quê? Quando eu não consigo expor a glande, certo? Expus a glande com dificuldade, fez um anel, é fimose também. Agora, se eu expor a glande, certo? Com dificuldade, e essa glande ficar ali no sulco coronal ali, apertando muito, de modo que eu não consigo voltar mais, aí a gente tem a parafimose. Então a parafimose é quando eu retraí e eu não consegui mais cobrir. Por quê? Vai ficar inchado. Então assim, isso é uma emergência, é uma urgência. Ou seja, tem que tratar, porque o cara começa a sentir o quê, gente? Dor. Então existe casos de que tem isquemia, né? Porque pode até ter necrose da glande, né? Você vai examinar o cara, às vezes a glande está azulada ali, o cara não aguenta. Então semana passada foi o quê? Acho que foi sexta-feira, atendido no consultório, o cara anunciou já com a parafimose já de 3 dias. E aí é difícil às vezes reduzir, porque está tudo demasiado, né? Eu tenho que ficar apertando ali para aquela bolinha de água ali, dissolver e ficar fazendo força. Porque o cara era um cara idoso, né? Deixou fazer. Mas se é um adolescente, não deixa fazer, tem que botar na sala às vezes para anestesiar e para conseguir, assim não consegue. Às vezes tem que aproveitar naquele momento e fazer a cirurgia da fimose, porque quem faz parafimose é quem tem uma fimose. Só que não é quem tem uma fimose verdadeira, é quem tem uma fimose que consegue expor, só que ele não consegue depois cobrir novamente, que faz um anel. Então às vezes o cara está lá com o pênis mais ou menos flácido, ele expõe. Quando está exposto, ele vai lá, tem uma ereção, com o pênis com a glande exposta. Aí aquela ereção dura mais tempo, aquilo ali é demacia e depois não consegue voltar. Porque faz aquela congestão da glande, a pele fica demasiada. Então isso é uma parafimose. Então o tratamento da parafimose é o quê? Eu reduzir a parafimose e depois corrigir a fimose. Então quem faz parafimose tem uma fimose, ok? A outra emergência que a gente se depara muito são as obstruções urinárias. E as obstruções urinárias, basta saber 2 coisas. Primeiro, eu estou falando de uma obstrução alta, eu preciso saber se é uma obstrução baixa. Alta seria o quê? Do ureter para cima. Ok? E baixa seria aquela obstrução do colo vesical para baixo, da bexiga para baixo. Ok? Baixa, eu penso em quê? Ou próstata, ou problema na uretra. Alta é no ureter, pode ser o quê? Pode ser cálculo, pode ser uma iatrogenia de uma ligadura de ureter, pode ser um tumor, principalmente tumor ginecológico. Quem teve a oportunidade de ir com a gente no centro cirúrgico, ver que vira e mexe, a gente tem que tentar passar um duplo J, uma paciente que teve tumor de colo de útero, tumor de endométrio, que é comum essas doenças provocarem essas obstruções ali nos ureteres, ou eventualmente linfonodos que então, primeiro passo, é uma obstrução baixa ou alta. Se é uma obstrução baixa, a bexiga vai estar cheia ou vazia? Oi? Cheia. Então tem que fazer o que? O tratamento da obstrução baixa? Tem que drenar a bexiga. Como é que eu dreno a bexiga? Hein?
catéter vesical. E se tiver uma estenose de uretra? Aí vai assistir o domingo. Então, não tem escapatória, vai ser uma coisa ou outra. E como é que eu dreno uma obstrução alta no ureter? Vamos lá. Vocês viram isso já aí? Nefrostomia. Outra opção. Duplo J. Certo? Duplo J é aquele catetezinho que vai da bexiga até o rim. Então, tento passar o duplo J, conseguiu, beleza, drenei. Não consegui passar o duplo J, porque às vezes é tumor, eu não consigo passar, no encontro ósseo, com invasão da bexiga, aí eu posso fazer uma drenagem direta. Então, essas são a maneira que eu trato as obstruções urinárias. Então, assim, tá com obstrução urinária? Beleza, eu vou aonde está? Ah, está obstruído embaixo. Pô, a bexiga está cheia. Pô, a bexiga está cheia, você está passando uma sonda vesical. Qual a causa? Não sei, pode ser a próstata, se for homem, pode ser estenose de uretra em homem ou até em mulher. Hoje eu atendi uma paciente no consultório, o cara me contou a seguinte história, era técnico de enfermagem. Ela falou, não, tu está vindo aqui por quê? Ela, não, estou vindo aqui o seguinte, há 2 meses atrás eu comecei a sentir um desconforto pélvico, um desconforto, e aí eu estava lá no Ferreira e aí fui fazer um exame. Quando eu fiz o exame, vi que a minha bexiga estava cheia, muito cheia, mas eu estava com um desconforto, né? Eu falei, e aí? Bom, e aí fui lá e tentaram passar um catéter em mim, uma sonda de fólico, um catéter vesical. E encontraram dificuldade, aí o filho estava dando, não, aí passaram uma de criança, falaram assim, vai passar uma sonda de criança. Eu falei, ela passou no número 12. Depois, um tempo depois, trocaram, uma semana depois, para de 14 em frente, depois uma para 16. Aí eu falei, e aí, não, falaram que eu estava com uma estenose de uretra, falaram que isso aí poderia ser devido à minha menopausa, eu fiz uma atrofia da vagina e provavelmente uma atrofia, isso pode ser realmente uma causa mesmo, né? Então, estenose de uretra é raro, mas acontece também em mulher, é raro, mas acontece, ok? E aí, o que me chamou a atenção? O que você espera? Não, e aí, quando passou a sonda, saiu quanto? Lá saiu 980 ml. Quanto que uma bexiga cabe, mais ou menos? Isso, 500, mais ou menos, né? Quando dá 500, já está com vontade de ir ao banheiro. Com 980, você acha que a pessoa está como? Oi? Explodindo, muita dor. Ela estava como? Estava bem. Estava bem. Então, isso denota o quê? Isso deve ser agudo ou crônico? Crônico. Aí ela chegou no consultório, estava reclamando de quebra, agora eu estou vendo que eu estou urinando. Mas eu estou de fralda. Eu estou incontinente. Qual deve ser a causa de incontinência dela? Vou falar. Você pode chutar. Ela chegou no consultório hoje, ela me contou essa história toda. Ela falou, pô, isso tudo já aconteceu. Ela estava sem sono. Ela falou, eu vim aqui porque eu estou de fralda agora. Eu estou urinando direto. Não fez reeducação? Não, ia tremer. Oi? Não reeducou a sonda, não, ia tremer, né? Não reeducou a sonda. Vamos lá, depois nós vamos conversar sobre isso. Eu quero saber quem disse que a bexiga é mal educada. Mas é assim no hospital. Então, isso é o que fala no hospital. Mas o que deve estar acontecendo? Uma pessoa que chegou no consultório de fralda e contando isso tudo para mim. Oi? Quais os tipos de incontinência urinária que existem? Ó, vamos lá. Incontinência urinária de esforço. Não tem nada a ver com a aula não, tá aí? Esforço. Como é que é incontinência urinária de esforço? O cara vai lá, tosse, perde, sobe a escada, perde, está na mulher, está na relação sexual, perde. O esforço. Fez o esforço, uma música de risada. Outra causa de incontinência urinária. Oi? Não entendi. Hã? Transborda. Isso é a causa da incontinência dela, provavelmente. Lembra que ela estava com 980, estava bem? Provavelmente agora ela deve estar transbordando. Mas por que acontece isso não? Aí a causa, eu não sei. Aí ela tem que investigar. Eu pedi ultrassom. Porque quando ela contou para mim a historinha, ela disse inclusive que estava com os rins dilatados. Então provavelmente ela tem uma incontinência urinária hoje de transbordamento. Ou seja, a bexiga deve estar tão cheia, né, e ela tem uma baixa acessibilidade,
porque ela é crônica, ela já tem 1980, estava bem, né? E agora está de fralda. Então, provavelmente, ela deve estar urinando sem perceber, talvez ela deve ter o quê? Transbordando. Mas a outra causa de incontinência de transbordamento é uma causa, e outra causa é incontinência de urgência, né? É aquela pessoa que diz assim, não, eu perco urina, não dá vontade, eu tenho que ir logo. Bom, então assim, as obstruções urinárias, a gente tem que saber se é alta ou baixa, né? E tratar de acordo com a causa, ok? Bom, por último, não menos importante, que é causa de urgência, são as hematuras, né? As hematuras, como é que a gente classifica? Falou isso aqui uma vez, micro e macro, certo? Origem, com relação à origem, pode ser o quê? Glomerular e não glomerular. Se é glomerular, eu tenho dimorfismo eritrocitário, ok? Mas outra maneira de classificar as hematuras se dá pelo momento que ela ocorre, né? Então, se o paciente tem uma hematura, pode ser inicial o que? Ele começa a urinar já vermelho, então, no início. Então, geralmente, esse sangramento é da onde? Tá? A hematura pode ser terminal. O que é isso? O cara começa a urinar clarinho, no final fica vermelho. O que no final acontece? A bexiga termina de contrair ali o colo vesical ali. Então, quando é terminal, o sangramento, o problema ou está no colo, ou está na próstata, homem, né? Ou está na região do trigo. Ou essa hematura pode ser total. Total é o que? Ele urina vermelho do início ao fim. Quando é total, o problema não é na bexiga ou no trato superior. Okay? Com relação à hematura, o que me importa? Primeiro, ver se o camarada está estável hemodinamicamente. Bexiga sangra. Então tem que ver lá, está sangrando há quanto tempo, fazer uma hematócrina, tentar manter o cara bem no sentido assim, não está instável, o sangramento não foi de grande volume. A outra coisa que eu faço é o quê? Eu tenho que garantir uma drenagem dessa via urinária. Então eu tenho que passar uma sonda. Qual o risco, qual o problema que a hematura traz? A hematura às vezes forma o quê? Coágulo, entope. O cara começa a ter dor, né? Porque ele está tentando urinar e não está conseguindo porque o coágulo obstruiu. Então tem que passar uma sonda no paciente, né? Vai ver que a urina é hemática, eu vou lavar a bexiga, vou tirar os coágulos, deixo uma ferramenta que a gente usa, que é bem eficaz. E é você, porque o que acontece? O coágulo, ele, às vezes, ele é difícil de ser dissolvido, né? Então, às vezes você lavando, jogando soro, aspirando, esse coágulo não é dissolvido. Então, uma coisa que a gente usa, às vezes, para dissolver o coágulo é a água oxigenada, né? O peróxido de hidrogênio, ele interage ali com o coágulo, com o sangue, ele faz uma lise do coágulo. Então, às vezes, o paciente, a gente consegue aspirar esse coágulo lavando essa bexiga com água oxigenada. A gente prepara uma diluição. Sábado mesmo, ligava no hospital, dizendo, tem um paciente que veio para cá, veio do HGG, não sei o quê, está com hematura, e a sonda entupiu, tirei a sonda, e aí, isso era às 9h30 da noite, falei, você vai fazer o seguinte, passei a receita lá para a enfermeira, só pedi para não contar ninguém, vou contar só para você, tá? Vai passar a sonda, vai fazer o quê? Vai diluir a água oxigenada, né? O certo é fazer 3%, mas ela falou para mim que o hospital só tinha água oxigenada 10%. Falou que vai pegar lá 60 ml de água oxigenada 10%, coloca 250 de soro, aí você vai fazer uma solução mais ou menos a 3%, aí depois você dilui de novo essa solução de 1 para 5, e você vai lavando, e aquilo ali vai acabar resolvendo com a água vai se dissolver. Ok? Então, as urgências urológicas, era isso que a gente queria comentar com vocês. Daqui a pouquinho a gente vai ver os slides, ok? Bom, outro tema da aula seria o quê? O câncer de pênis, ok? Bom, com relação ao câncer de pênis, o que a gente tem que saber? Que é raro, é menos de 1% das neoplasias. A faixa etária, 60 anos, está relacionado principalmente à má higiene. Tem uma relação forte com os pacientes que têm fimose, tanto que parece que quando você faz cirurgia de postectomia em pacientes bem jovenzinhos, parece que você consegue diminuir a incidência
de câncer de pênis, porque parece que a irritação crônica dos médicos, essa inflamação crônica, favorece essas displasias, né? Lembrar que o câncer de pênis, existem algumas lesões que a gente considera, não são cânceres, mas considera lesões pré-malignas, né? E a gente chama a atenção de 3 lesões, que é comum, que são as leucoplasias, a balanite xerótica obliterante, ou LIC, e o HPV, verrucoso, ok? Então isso aqui não é câncer, mas isso aqui favorece o surgimento de neoplasia no futuro. Então quando eu estou diante dessas lesões, eu oriento o paciente, olha, isso aqui é uma balanite xerótica, eu fiz a biópsia, mostrou que é isso aqui não é câncer, isso aqui é uma lesão pré-cancerígena, você tem que ficar vindo aqui todo ano, 6 meses, para a gente poder acompanhar, ok? O câncer de pênis, a gente divide ele em 2 grupos, o câncer in situ, e aqui, diferente da bexiga, o câncer in situ que é bom, é um tumor que não é invasivo. O câncer in situ, a gente divide ele em 2 grupos. A gente chama de eritoplasia de Queirach, que é uma lesão vermelha que dá na glande. E a gente diz também que o paciente pode ter a doença de Bowel, que é o carcinoma in situ, mas quando ele dá no corpo do pênis. Quando essa lesão avermelhada está no corpo. Então já sabe que se o carcinoma in situ está na glande, a gente dá o nome de eritroplasia de Queirach. Quando está no corpo do pênis, a gente dá o nome de doença de Bowel, mas tudo é carcinoma in situ, ok? Eritroplasia de Queirach. Fica meio estilizado. Esquece desse cara. Queirach. Bom, carcinoma invasivo, o tipo histológico mais comum é o carcinoma epidermoide. O diagnóstico é feito através da biópsia. Quem que eu biopsio, gente? Eu biopsio toda lesão do pênis ulcerada que não melhora, tem que fazer biópsia. Não tem jeito. É aí que é assim que você faz diagnóstico, ok? Uma coisa triste é o seguinte: os pacientes demoram a fazer diagnóstico de câncer de pênis. Por quê? Eles têm medo de procurar o médico. Não é só porque o acesso é ruim, não. Eles imaginam que ali realmente pode ter uma doença mais grave, né? Eles ficam com medo, muitas vezes, de perder o pênis pelos retardos. Não sei se tem alguém aqui que estava com a gente, mas a gente chegou a ver no consultório esse semestre pacientes que fizeram amputação total, que fizeram derivações urinárias com períneo, né? São pacientes que tiveram câncer de pênis numa fase avançada, ok? Outra coisa que é importante é o seguinte: quando eu vou examinar um câncer de pênis, a primeira coisa que eu quero saber é o seguinte: a extensão da doença. Eu quero saber aonde está, até onde eu tenho tumor, certo? Porque o local mais comum de surgir câncer de pênis é na glande, depois é aqui no corpo, ok? Mas eu preciso saber o quê? Qual a extensão? Vou conferir isso no slide, senão ela vai falar que eu estou falando errado. Ela diz que eu falo errado, então tem que ler o livro. Tá? Bom, o que é importante? No exame eu tenho que saber a extensão, porque o tratamento vai envolver o quê? Amputação, né? E aí a grande dúvida é o seguinte: o quanto eu vou amputar? Então, antigamente a gente achava que a gente precisava deixar uma margem livre, né? De 2 centímetros. Depois viu que isso não é tão necessário assim. Se você deixar uma margem livre, já está bom. Não precisa ser uma margem de 2 centímetros. Se é margem livre, já está bom. Bom, e o quanto eu vou deixar? Aí vai depender. O ideal é que eu deixe pelo menos um coto peniano de 2 centímetros quando eu vou fazer a cirurgia. Por quê? Com 2 centímetros, o camarada pelo menos ele consegue, porque na hora que ele vai urinar, ele consegue direcionar o jato de urina. Se eu perceber que na amputação eu vou deixar um coto peniano menor que 2 centímetros, eu devo retirar tudo. Tá? Por quê? Porque esse camarada ele não vai conseguir urinar em pé. Né? Vai largar o pênis rente, ele não vai conseguir nem urinar em pé, nem sentado. Concorda? Então é melhor eu fazer a amputação total, e aí eu faço o quê? Eu abro a uretra no períneo, entre a bolsa testicular e o ânus, o cara passa a urinar sentado, continente, com vaso urina, eu preservo o esfíncter. Sabe que o esfíncter está bem lá no início, bem perto, depois da próstata, a uretra membranosa e o esfíncter. Eu abro aqui na uretra lombar, então não tem risco de incontinência, mas o camarada urina sentado, certo? Então são cirurgias às vezes mutilantes, né? Que o paciente às vezes ele
acaba demorando. Então há trabalhos que mostram que o paciente às vezes demora um ano para tratar, depois que ele chega no médico. Depois que chega, às vezes demora mais ainda, porque é SUS, demora para fazer exame. Uma coisa assim, boa, né, e ao mesmo tempo triste, é o seguinte: a maioria dos pacientes que chegam, eles teoricamente eles não têm metástase, né? Só 10% dos doentes eles são metastáticos quando chegam ao diagnóstico. Porém, assim, o que a gente vê assim, por eles demorarem tanto a procurar, na maioria das vezes esse número acaba sendo maior. Não porque a doença é tão grave assim, no sentido de dar metástase, assim. É uma doença grave depois que tem a metástase. Aí depois que tem a metástase, a chance de cura do paciente diminui, ok? A principal disseminação do câncer de pênis é para a região dos linfonodos. Linfonodos da onde? Da região inguinal. Então é mandatório toda vez que eu tiver com o paciente com câncer de pênis examinar a região inguinal. É aqui que vai as metástases, ok? E lembrar sempre que essa região, os canais linfáticos se cruzam. Então assim, se eu examinar o paciente e ver que ele tem massa palpável do lado direito, se eu tiver que operar esse paciente, eu tenho que fazer linfadenectomia do lado direito, linfadenectomia do lado esquerdo, ok? Não faz só no lugar que está alterado, não, ok? Faço sempre dos dois lados, porque a drenagem ela se cruza, ok? Mas eu vou fazer linfadenectomia em todo mundo, então a regra é o quê? Se eu tenho um paciente com câncer de pênis, muitas vezes esse paciente chega numa consulta com linfonodos aumentados. Mas por que esses linfonodos estão aumentados? Porque muitas vezes quando o paciente chega com câncer de pênis, ele chega com aquela lesão ulcerada, mas aquela lesão também está infectada, né? Então muitas vezes esses linfonodos aumentados são linfonodos reacionais de um processo inflamatório. Então qual é o que a gente faz? A gente trata a lesão primária, fazendo a amputação, começa a fazer antibiótico para esse paciente durante 4, 6 semanas, e esse paciente volta para ser examinado. Se depois de 4, 6 semanas esse paciente permanece com linfonodos aumentados, o paciente faz uma linfadenectomia. Se por acaso o paciente desapareceu os linfonodos, será que eu vou ter que fazer linfadenectomia ou não? Depende do estadiamento daquele tumor que eu operei 1 mês antes. Então eu vou ver lá o patologista me dar a peça cirúrgica. Se esse tumor for um tumor T2, o que é o tumor T2? É o tumor que invade o corpo cavernoso, né? Ou T3, que invade a uretra, corpo cavernoso, esponjoso, ou T3 que invade a uretra. Se isso for verdade na patologia, esse paciente ele deve se submeter a uma linfadenectomia, mesmo não tendo linfonodos palpáveis, porque existe uma porcentagem de pacientes que têm linfonodos acometidos, né? E a gente sabe que é isso que é a chance de cura dele. A chance de cura dele é que tirar esses linfonodos, né, antes que aquilo ali se dissemine mais. Okay? Então, esse é a regrinha para o tratamento do câncer de pênis. Agora a gente vai ver aqui rapidamente slides para a gente ver o que ficou faltando falar para vocês. Como é que funciona? Tá, isso sim. Está sem luz. Tem que apagar a luz. Então, vamos lá. Então, das urgências urológicas, qual é o nosso objetivo? É reconhecer essas urgências, ou seja, reconhecer um priapismo, reconhecer um escroto agudo, reconhecer uma obstrução urinária, reconhecer a hematúria e conhecer a propedêutica para realizar o diagnóstico. Então, eu estou diante de um quadro desse, o que eu tenho que fazer de exame? Eu tenho que ter muito exame demais, porque todas essas urgências, a maioria das vezes o diagnóstico é muito clínico, né? Olhar e ver, está sangrando mesmo, tem hematúria, passei a sono, está com vestibulão, palpei, está com dor, está com ereção dolorosa, está com dor testicular, vou examinar, o testículo está elevado, não está. Então, muitas vezes o exame físico acaba ajudando a gente. E indicar o tratamento adequado. Então, diferenciar emergência e urgência, a gente já viu isso, né? Emergência é aquilo que ameaça a vida, né? Então tem muito mais, né? É obrigatório de ser tratado de imediato. E a urgência não, se eu demorar muito, o cara às vezes não vai morrer daquilo, ele vai ficar com sequela daquele tratamento que foi retardado, né? Os 5 tipos de urgências que a gente viu, né? Bom, a definição de priapismo, alguém já falou aí, que seria uma ereção durante mais de 4 horas, sem relação com estímulo sexual, ok?
A gente classifica em isquêmico, em arterial e recorrente. O isquêmico é aquilo que a gente falou, tem dor, tudo que tem isquemia provoca dor, e é aquela ereção rígida e intensa. O arterial, eu tenho uma ereção que está rígido, mas não está tão rígido assim, tem menos dor e a ereção é parcial, ok? O recorrente é o quê? São múltiplos episódios de priapismo. O cara tem priapismo, o cara às vezes nem começa, sente dor, mas acaba melhorando sozinho, é intermitente, tem dor, ereção rígida, mas tem uma hora ele pode evoluir um episódio isquêmico. Eu me lembro de um paciente que eu atendi no consultório, e a história assim, a gente meio que ficou sem diagnóstico, a gente achou até que era o antipsicótico que ele usava, né? A gente caminhei ele com o João Tadeiro, hematologista, não tinha nem meio fosfômio, mas ele tinha que usar, porque ele trabalhava embarcado, então ele, não sei se ele era esquizofrênico, enfim, mas ele tomava uma droga dessa, e a gente foi ver, depois de muita pesquisa, o João Tadeiro me ajudando, a gente viu que essa droga, né, em uma porcentagem pequena de pacientes pode estar relacionados aos episódios de priapismo, e ficou com isso. Ele assim, era dramático, porque ele já tinha os dois. Teve o primeiro episódio, ele falava comigo, pô, essa noite, quase que eu fui para emergência. Ia no consultório quarta-feira, eu falei, tudo bem. Ele, pô, mais ou menos, doutor, essa noite. Às vezes ele acontecia isso, ele embarcado, ele trabalhava para a Petrobras, ele embarcava, ele passava um aperto lá, porque ele dormia. Aí na madrugada ele tinha as ereções, ele ficava, cara, vai melhorar ou não vai? Vai melhorar ou não vai? E às vezes ele esperava um pouco, porque ele sabia que às vezes ele melhorava, mas às vezes não melhorava. E aí ele tinha que ir para o hospital para fazer drenagem. Então acaba sendo uma situação dramática. Então quando a gente tem um episódio de priapismo, a coisa mais importante é isso, fazer uma boa anamnese, porque às vezes o paciente já teve outros episódios antes, ele ajuda a gente a tratar dele ali naquele momento. Às vezes você está vendo ele pela primeira vez, mas ele já teve aquilo ali várias vezes, ele vai poder dizer, olha, não, outra vez o médico fez isso, ou o médico deu da outra vez. E ele começa a ficar mais safo com relação a isso. Ele sabe que ele não pode, ele sabe mais ou menos até a hora que ele pode ficar em casa, e até a hora que ele pode ter que ir para emergência, porque ele sabe que se demorar muito para ir para emergência vai ser mais difícil drenar, ok? Então, presença do grau de dor, né? Ou seja, se está doendo muito, geralmente a tendência é ser isquêmico, o priapismo arterial não dói tanto assim, tá? Se já teve episódios prévios, de qual foi o tratamento que ele fez, saber se a função erétil do paciente, será que o paciente já faz uso de inibidores da função erétil, ou faz uso de medicações intracavernosas. Teve um aluno, um grupo de alunos que estava no consultório quando a gente fez uma injeção intracavernosa. Está aqui? Você estava, né? Vocês? Então, aquela injeção intracavenosa é uma causa de priapismo, né? Porque você vai dar uma droga que tem uma vasodilatação direta. Então a gente orienta para o paciente isso, né? E aí é importante orientar porque o paciente começa a tomar aquele medicamento em casa. Aí, às vezes ele tem múltiplas parceiras e às vezes ele vai ter uma parceira diferente e ele fala assim, hoje eu não vou injetar 2 não, eu vou injetar 3, porque eu quero ter uma outra e nessa evidência, que aí ele vai para emergência porque teve um priapismo, porque injetou drogas demais. Então saber disso, né? O paciente já usou algum tipo de medicamento, ok? Tem drogas, né, que estão relacionadas por isso que a anamnese é importante, saber o que o paciente usa, e o paciente às vezes ele não relata isso, porque ele acha que isso não tem importância nenhuma, ou que ele usa isso há muito tempo. Ele vai falar que eu uso medicamento para depressão e tal, mas às vezes isso está relacionado. Você deu a bula lá, está descrito, ok? Drogas recreacionais, se tem alguma doença hematológica, às vezes o diagnóstico é feito ali naquele momento, ok? E se teve trauma, né? O trauma tem associação, né, com priapismo. Vira e mexe a gente é chamado, né? Agora mesmo, não tenho mais dado no plantão, mas o paciente com trauma raquimedular que tinha priapismo. O pessoal lá da UPG, lá embaixo, do CTI, fui lá, troquei esse paciente, estava em ereção, depois 4 horas depois fui lá mexendo com o paciente de novo, o paciente estava em ereção. Aí chama priapismo. O que tem que fazer com esse priapismo? Absolutamente nada. Esse priapismo é um priapismo de alto fluxo, está relacionado ao trauma, então você não precisa fazer absolutamente nada, ok? Porque isso não vai produzir o que? Fibrose e doença, ok? Então o diagnóstico é a história detalhada, fazer exames laboratoriais, eletroforese de hemoglobina, como estou pensando em anemia falciforme, acho que isso é importante. A gente é miscigenado, né? Então não vai pensar que a anemia falciforme só está em negro, a gente tem pacientes com traço falcêmico de pele branca, e o ultrassom com Doppler justamente para quê? Muitas vezes eu consigo identificar a fístula, né? Ou identificar ali se esse pênis já está com fibrose ou não. Então, só para a gente ver se, quando eu estou pensando em priapismo isquêmico, eu tenho uma rigidez dos corpos cavernosos, ela é bastante comum, mas ela é rara no priapismo arterial.
A dor é extremamente comum no isquêmico, mas é raro no arterial. A gasometria peniana anormal é comum no isquêmico, o arterial é raro, né? Porque é o sangue arterial mesmo. A alteração hematológica, aqui é comum e aqui é raro. A injeção intracavernosa, na verdade ela é incomum nos dois, mas saber que a injeção é a droga intracavernosa é fator de risco para desenvolver priapismo, ok? E se teve trauma perineal, é comum no priapismo arterial. Né? Hoje a gente estava lá no centro cirúrgico, acho que você estava lá, e estava comentando de acidente, né, que teve, enfim, e desses traumas perineais. A gente até contou um episódio para ele de um paciente jovem que de bicicleta machucou-lhe o períneo no quadro da bicicleta, e era um garoto de 16 anos, e aí teve hematúria. Na época a gente fez o exame de imagem, suspeitou de um pseudoaneurisma, a radiologista não deu muita ideia, mandou o cara embora, depois o cara volta sangrando horrores, e foi feito o diagnóstico de pseudoaneurisma lateral pulbar. E esse garoto ele não morreu porque ele era muito jovem, então o jovem ele suporta sangramentos vultuosos por muito espaço de tempo, sem ter outras manifestações. Mas se fosse um cara de 60 anos, com aquele choque hipovolêmico, ele poderia infartar ou ter alguma outra coisa. Então, esse garoto acabou sendo embolizado, mostrando assim que essas coisas que são incomuns, né, eventualmente a gente se depara com aquilo. E a gente estava conversando hoje sobre isso. A melhor maneira de você fugir de furada na medicina daqui para frente é ter conhecimento. Né? Quando a gente não tem conhecimento, a gente está muito mais suscetível ao erro. Porque você erra por desconhecer. Né? Não erra porque você quer. Então eu estava contando um episódio que lá recentemente, que o Ferreira deu uma mídia aí, o garoto fraturou o joelho, aí teve uma lesão na complita, ninguém viu, aí a anestesista disse, não, mas é comum. O ortopedista logo vê como tem problema no joelho, depois ele quer saber se tem lesão na artéria completa. Então isso é conhecimento. Então o cara não tem que saber só consertar o joelho. Né? O cara vai ter que saber se tem trauma no joelho, pode pegar uma artéria, isso é importante saber. Então, a gente se livra às vezes de algumas enrascadas pelo conhecimento médico. Né? Isso não tem jeito, isso vem da leitura mesmo. Né? Bom, o diagnóstico, a gasometria, né, ela ajuda a gente a diagnosticar. Então, se eu estou pensando em priapismo material, o PO2 é normal, né, marco 90, tem baixo PCO2 e o pH é normal, 7,4. Se isquêmico, eu vou ter pouco oxigênio nesse sangue, vou ter mais gás carbônico, né, então o PCO2 é de 60 e o sangue a gasometria tem um pH ácido, ok? E às vezes é misto, né? Isso aqui que é a grande confusão, né? Que você, por quê? Se eu estou diante de um priapismo isquêmico, eu tenho que drenar, eu tenho que fazer uma fístula. Quando eu faço a comunicação do corpo cavernoso com o corpo esponjoso com a glândula, eu estou provocando o quê? Uma fístula. Então eu tenho que ter cuidado, porque esse cara, se tiver um priapismo arterial, ele já tem uma fístula. Então eu vou examinar o cara, porque eu vou comunicar com o corpo cavernoso que está recebendo sangue de uma artéria com um corpo esponjoso. Então eu tenho que ter essa segurança diagnóstica, dizer assim, não, posso fazer a fístula, né, porque esse cara é realmente priapismo isquêmico. Okay? Então é importante ter essa certeza. Okay? O tratamento do isquêmico é aquilo que eu falei, primeiro você aspira, isso vai ajudar você a fazer o diagnóstico, e pode ser uma terapia, você vai esvaziar o corpo cavernoso. Essa função ela pode ser feita tanto na glande, na face lateral. Geralmente eu faço na face lateral com aquele, não é o gel, o scalp, né, um scalp mais grosso, isso geralmente é feito no pronto-socorro, né, não está totalmente anestesiado, não está anestesiado. Né? Agora, e vou começar a lavar, né, drenar, e às vezes drena e metade melhora. Se não melhorar, eu vou fazer o vasoconstritor, que geralmente a gente faz o efortil, a fenilefrina, a gente dissolve. Tem que ter cuidado de fazer essa droga, porque você está injetando essa droga no vaso. Né? Então tem que ter cuidado com as alterações cardiológicas que eventualmente podem dar. Então você tem que fazer isso com cuidado. Né? Se for um paciente mais idoso, né, que desenvolveu isso, tem que estar minimamente seguro para fazer. A gente dilui bem essa droga, né? Não faz a pura, a gente dilui um frasquinho de 2 ml para 100 ml de soro e vai fazendo a cada 3 ml. Você faz, aí espera um pouquinho, aí lava mais um pouquinho, faz de novo, é paciência. Né? Às vezes um paciente desse, você fica 2 horas com ele no pronto-socorro, tentando ajudá-lo de alguma forma. Se isso não deu certo, né? Bom, e aí se for a anemia falciforme, geralmente o paciente que faz priapismo com anemia falciforme, geralmente ele está descompensado na anemia. Então você tem que utilizar, chamar o hematologista para te ajudar nisso aí, ok? E geralmente quando o hematologista chega para ver, já conhece, né? Porque já trata há muito tempo,
E sumiu, hein? Tá sumido, hein? O cara, porque essas drogas são ofertadas pelo governo. O cara parou de pegar a droga, não está tomando nada, está tudo regular. E às vezes a gente tem que fazer cirurgia, né? Essas são as cirurgias que a gente pode fazer, né? Essas funções transglandárias com gel, ou eventualmente você abre a glande, né? Para poder acessar diretamente o corpo cavernoso e tirar um pedacinho do corpo cavernoso para comunicar esse corpo cavernoso com o tecido esponjoso, com o tecido glandular, ok? Bom, o priapismo arterial, ele não é uma emergência, não tem tanta necessidade. Por quê? Porque você sabe que o paciente não vai fazer fibrose, porque o sangue está indo e está saindo, está indo e está saindo. O paciente não tem tanta dor, então não é uma emergência no sentido de que eu tenho que drenar, ao contrário, né? Eu não dreno esse paciente, eu tento ver se ele melhora, né? Fazendo a compressão do períneo, deprivação androgênica, gelo, por quê? Geralmente essa fístula, ela fecha, né? Sozinha, precisa de um tratamento para fechar a fístula, foi um trauma, né? Que acabou traumatizando a artéria e comunicando com a vida, okay? É raro, né? Você precisar fazer cirurgias para fechar essa fístula. O priapismo recorrente é o quê? Aquele priapismo que também chamado de priapismo em gagueira, né? Onde você tem vários episódios de priapismo e o cara meio que acaba melhorando sozinho, muitas vezes ele nem procura o auxílio de emergência. Mas quando não melhora, você aborda igualmente o tratamento, o priapismo isquêmico, drenagem, punção, depois lavagem, depois infusão de droga, ok? E como está voltando com muita frequência, você tem que tentar medidas, né? Para quê? Para tentar fazer quase que uma profilaxia, fazer com que esse paciente não tenha tantos episódios. Você pode usar os inibidores da fosfodiesterase e as terapias hormonais anti-androgênicas. O problema disso, de terapia hormonal anti-androgênica, é que você vai tirar o quê? Todo o libido do paciente. Você vai fazer uma castração medicamentosa. Isso é ruim, às vezes, para o paciente jovem, que tem vida sexual ativa. Okay? Bom, o escroto agudo, né, a definição é dor e aumento do volume testicular, a gente comentou isso, né, tem a causa isquêmica, que seria a torção do cordão, a torção do apêndice, o infarto testicular, né, de origem que não é provocado por torção, são êmbolos, né, que ocluem a artéria que liga o testículo, né, e o próprio tumor do testículo também pode provocar uma isquemia e dar uma clínica de escroto agudo com dor e aumento do volume testicular. As causas infecciosas, as epididimites, e a gangrena de Fourier, as inflamatórias e os traumas, que a gente já viu numa aula disso, e as outras causas seriam varicocele e hidrocele, que eventualmente também estão na síndrome do escroto agudo. O paciente às vezes chega no consultório reclamando que tem uma hernia volumosa, que dói a bolsa testicular, ou eventualmente uma hidrocele muito volumosa, que de tanta tensão que faz ali, incomoda o paciente. O paciente não consegue sentar direito, não consegue às vezes, andar de bicicleta ou de moto, ele acaba com determinadas roupas também que passam por contato, ok? Bom, a torção testicular, que é o que mais interessa a gente, né? É uma urgência urológica, o atraso no tratamento envolve que a perda do órgão. É mais comum na infância e na adolescência. Isso aqui é um dado interessante, né? Existe alteração do testículo contralateral em biópsia em 88% dos casos. Ou seja, o paciente ele faz uma torção no lado direito, mas viram-se trabalhos que passa a ter também uma alteração do lado esquerdo. Parece que isso aí é porque essa torção, essa isquemia, meio que alterou a barreira hematotesticular e esse paciente pode desenvolver, às vezes, anticorpos anti-espermatozoides. O testículo é um órgão meio, é um santuário, é um órgão meio complexo. Então, assim, muitas vezes quando o paciente tem essas alterações de torção de testículo, o paciente às vezes pode ter repercussão também no outro testículo. Tá? Existe uma variação sazonal, assim, em épocas mais frias é mais comum ocorrer a torção, né? Lembrar dos testículos de criptorquia, que tem mais predisposição à torção. Okay? A clínica é dor intermitente surda, edema e hiperemia. O exame físico, um testículo doloroso, horizontalizado, né? Porque ele subiu e ficou horizontalizado e mais elevado. Okay? E aqui aqueles sinais que a gente viu, né? Sinal de Ange é o testículo mais horizontal, o Luz é o testículo mais elevado, retração da pele escrotal e o reflexo cremastério ausente. Esse aqui talvez seja um sinal importante, né? Que a gente deve usar, né? Sempre diante de uma suspeita de torção. Eu acho que ele acaba sendo bastante útil. Okay? Além do exame físico, o testículo elevado e localizado é realmente algo que a gente consegue ver na prática. Okay?
Os tipos de torção, né? Lembrar que essa aqui é a torção extravaginal, tá vendo? Ela está fora da túnica vaginal, a torção acabou torcendo aqui. Isso acontece em prematuros, né? Em recém-natos, e essa é a torção do adolescente, que é a torção intravaginal. O diagnóstico é através de ultrassom com Doppler, né? A realização do ultrassom não deve retardar o tratamento. Se eu estou diante de uma suspeita clínica de torção e não tenho um exame, eu devo operar esses pacientes. E a viabilidade testicular está relacionada ao tempo e o isquemia e o grau de torção. Não necessariamente, eu falei para vocês que eles torcem o quê? De lateral para medial. E às vezes você não tem condições de operar o doente, está longe de cirurgia, e você quer tentar meio que resolver, você pode fazer o quê? A distorção manual. Como ele torce de lateral para medial, se eu for tentar distorcer o testículo, eu vou fazer esse movimento aqui, de medial para lateral. Okay? Isso é uma manobra que pode ser eventualmente usada quando você não tem possibilidade de operar esse paciente. Okay? É lembrar do tempo, acho que o tempo é a grande mensagem. Né? Bom, e aqui tem essa estatística aqui, ó. Se eu tenho menos que 6 horas, 90% dos pacientes eles conseguem recuperar a função testicular. Você consegue salvar. De 6 a 12 horas, isso cai em torno de 60%, você vê que diminui bem. Se tem de 12 a 24 horas, olha só, em torno de 30 a 40% dos pacientes você consegue salvar, e mais de 24 horas é praticamente impossível você salvar esse testículo. Essa é a imagem que a gente vê na cirurgia, no testículo isquêmico, esse aqui é o testículo normal. Então, geralmente a gente abre primeiro a bolsa testicular, abre sempre na ráfide mediana, eu abro a túnica vaginal do lado torcido, eu distorço o tecido, deixo ele quietinho ali, né, embebido no soro, e vou fazer a cirurgia do lado contralateral, que é aqui, para fixar esse testículo, para evitar que aconteça isso novamente, ok? Então, depois que eu fiz isso, eu vou lá, vejo o testículo novamente, vejo se ele é viável ou não. Se não for viável, a gente tem que remover, fazer uma orquectomia. Sempre fixar o lado contralateral. Eventualmente, se você tem disponível, quando você faz a orquectomia, você já pode colocar ali uma prótese testicular para evitar os problemas sociais, às vezes, da ausência do testículo. Com relação à obstrução urinária, lembrar que ela pode gerar um dano renal permanente, ou seja, a gente tem que ter atenção por isso, né? A obstrução urinária é sempre algo que a gente deve se preocupar, os vezes podem perder a função renal por isso. Tá? O grau de lesão renal e o impacto da função depende de quê? Dessa gravidade da obstrução, ou seja, eu estou lidando com obstrução completa e incompleta, é unilateral ou bilateral, isso muda totalmente a nossa forma de lidar, ok? O tempo de obstrução, se é obstrução aguda ou crônica, isso é a condição prévia dos índices. Ora, se eu estou lidando com pacientes que já têm uma função renal limítrofe, né, talvez esses pacientes eu tenham que ter mais urgência, né, em resolver os processos obstrutivos, porque eu já sei que eles já têm uma função renal já prejudicada por outras doenças, ok? A fisiopatologia dessa obstrução, que começa a gerar um aumento da pressão no sistema coletor, isso gera uma vasoconstrição renal compensatória, isso leva à isquemia e o dano irreversível do parênquima. Por isso que a obstrução urinária é importante, né, gente? Porque o paciente vai perder néfron, né? A gente sabe que a gente nasce com um número determinado de néfron. O néfron é uma estrutura que não se regenera. A gente vai perdendo néfrons como? Ao longo da vida, né? A idade faz perder néfron, infecções faz perder néfron, hipertensão faz consumir néfron, diabetes, as doenças que a gente vai adquirindo faz você perder néfron. Só que a gente geralmente chega ao final da vida sem precisar de hemodiálise. Quando a gente tem esses fatores agressores muito presentes, a gente consome mais esses néfrons, né? De modo que a gente pode chegar, muitas vezes, a depender de terapia dialítica, porque foi perdendo com mais rapidez esses néfrons. Okay? Esse desarranjo histológico, né, provocado pela obstrução urinária seria o quê? Começa a ter uma dilatação do suco, uma fibrose intersticial, começa a atrofiar o parênquima renal por essa hidronefrose. Okay? Lembrar das obstruções baixas, né, que são as infravesicais, lembrar do HPB, que a gente viu detalhadamente, das estenoses de uretra, né, e dos tumores que acabam comprimindo, eventualmente podem comprimir ali a saída da bexiga. As obstruções altas são aquelas que provocaram o quê? Do ureter para cima, lembrar dos cálculos, que é uma causa importante de obstrução, e também lembrar dos tumores ginecológicos, principalmente, okay? E as causas iatrogênicas.
Quais são as indicações absolutas de drenagem alta, né? Ou seja, qual é aquele paciente que eu não posso vacilar com ele? Se o paciente tem obstrução e infecção, né? As pielonefrites obstrutivos, porque esses doentes rapidamente, numa velocidade incrível, eles evoluem para sepsis morte. Então, esses pacientes eu tenho que ter o cuidado de drená-los, ok? Se eu tenho uma obstrução no rim único, olha, se o paciente só tem um rim e esse rim está obstruído, isso é urgência, não urgência, né? Se o paciente tem dor refratária à analgesia, aquele paciente com cálculo, que você está obstruído, o cálculo não é tão grande assim, ele tem um outro rim normal, mas ele não consegue ficar bem. Então, atenção para os pacientes também tem que drenar. E as obstruções ureterais bilaterais, ou seja, a mesma coisa, se eu tenho os dois rins obstruídos, aí não tem jeito, os pacientes têm que drenar. Os tipos de drenagem, a gente falou com vocês, a cistostomia, quando eu não consigo passar as sondas uretrais, a sonda diretamente através da uretra, o duplo J e a nefrostomia, que são as drenagens altas. Então essa é a forma, não existe outra, né, que eu dreno os pacientes com obstrução urinária, a depender da causa, né. Então se eu tenho um paciente com obstrução ureteral, né, não tem sentido muitas vezes eu fazer cistostomia, nem passar sonda, às vezes eu passo sonda para monitorar a diurese, porque o cara tem outro rim, mas eu tenho que resolver a obstrução aqui, ou passando no catéter ou drenando diretamente o rim, ok? Bom, aqui é a parafimose, esse é o aspecto da parafimose. Então o paciente retrai, né, o prepúcio e ele não consegue voltar porque fica demasiado, ok? Então isso também é uma urgência, é uma retração do prepúcio que fica aqui preso no sulco coronal da glândula. Pode levar ao estrangulamento da glândula, dor, edema, engurgitamento venoso e pode levar até mesmo a necrose. O tratamento é o quê? É a redução manual, aplicar gelo e eventualmente a prostectomia. Essa redução, pessoal, muitas vezes não é tão simples assim, tá? Se demorar muito tempo, né, fica tão demasiado esse edema, ele às vezes fica, como é que eu vou explicar? Quando é recente, você aperta ali, o líquido praticamente sai, você deixa murcho. Quando fica muito tempo, fica aquele edema meio fibrosado, já viu aquela tipo, casca de laranja? Fica duro. Então, você vai apertar, ele não vai melhorar tanto assim. E a gente vai forçar, às vezes, a vir, a trazer de volta o prepúcio pagante, e às vezes a gente não consegue, você vê nitidamente um anel ali. E é bizarro, porque às vezes o cara demora a procurar, e aquele anel ali, aquele prepúcio apertando ali, já muitas vezes já feriu a pele, e às vezes até está com mau cheiro, né? Porque o camarada também está com dor, ele não consegue fazer uma higiene adequada. Então, quando a gente reduz, o que a gente fala para o doente? Olha, a gente reduziu o parafimose, você vai para casa agora, não vai mexer, vai ficar 48 horas urinando sem retrair a glande e lavando só por fora, durante 48 horas. Por quê? Porque se ele tentar em casa, novamente, com aquilo ali ainda demasiado e ferido, retrair novamente, ele pode ter dificuldade de voltar de novo para o produtor. Pelo menos perde 48, 72 horas para ele não mexer, até ele ser operado efetivamente. O melhor não é operar na hora, né? Por quê? Porque se está inflamado, né? Fazer uma postectomia aqui tem um maior risco de infecção pós-operatória, você vai cortar o tecido todo demasiado. A hematúria, né? Lembrar que tem a microscópica e a macroscópica, né? Fazer o diagnóstico, você falou o local, pode ser glomerular e não glomerular. E a sublocalização é do trato superior ou do trato inferior. O instante da ocorrência ajuda a gente. Se for no início da uretra, se for no final da próstata do colo do trino, se for total é da bexiga ou do trato urinário superior. Isso ajuda a gente na hora da anamnese, certo? O que a gente vê é o seguinte, a urina hemática, né, quando a gente passa a sonda vesical, se for uma hematura macroscópica, a gente consegue identificar a causa em metade dos pacientes, diferentemente às vezes da hematura microscópica. O paciente às vezes chega no consultório, aquele AS alterado, você faz uma investigação, e às vezes não consegue identificar a causa. A hematura macroscópica, a maioria das vezes a gente consegue identificar a causa. Lembrar desse número aqui, ó, 20 a 25% dos pacientes têm neoplasia urológica. Por isso que toda hematura macroscópica, qual é o exame que eu tenho que fazer? Todo paciente que sangra, qual é o exame que tem que fazer? Oi? Ultrassom, tomografia. Tem que fazer o exame com contraste, é obrigatório. O paciente teve hematura macroscópica, tem que fazer exame com contraste. Por quê? Eu quero ver se ele não tem uma lesão no trato urinário. Algo não pode dar? Pode. Se eu fizer uma tomografia, eu vou ver. Tumor de bexiga pode dar? Pode. Se eu tomografia, eu vou identificar.
Tumor de pelve, de ureter, pode. Eu também vou ver o que é. Okay? Então tem que fazer um exame de imagem. O manejo é a primeira coisa, estabilidade hemodinâmica, tentar encontrar a causa e resguardar a drenagem urinária. Isso é importante, tá, gente? Porque eventualmente não é tão fácil assim. Às vezes o paciente sangra em grande volume, faz coágulo, tampona a bexiga, você não consegue lavar aquilo na beira do leite, você tem que colocar na sala de cirurgia para remover os coágulos. Okay? Bom, esse aqui eu fiz questão de trazer porque isso aqui é uma tragédia para o urologista, que é a cistite hemorrágica de origem da radioterapia, cistite actínica. A gente que faz muita oncologia, vira e mexe, né? A gente tem esses pacientes, okay? Ele sangra por quê? O paciente faz às vezes uma radioterapia para próstata ou para tumor de colo de útero. A gente sabe que a radioterapia ela é direcionada para aquele órgão específico, mas queira ou não, que os efeitos da radioterapia vão para órgãos vizinhos. E quando vai para a bexiga, o que a radioterapia faz? Ela provoca uma fibrose, uma isquemia. Isso gera o quê? Uma neovascularização naquele tecido da bexiga. Essa neovascularização forma vasos mais frágeis, que se rompem facilmente. Então, a cistite actínica nada mais é do que isso. São neovasos que foram formados através de uma isquemia provocada pela radioterapia, que não foi diretamente na bexiga, mas atingiu a bexiga porque foi num órgão próximo a ela. Deu para entender? Só que isso é uma tragédia, porque isso não melhora. O cara tem agora mesmo, a gente vai ter que operar amanhã um paciente. Fez radioterapia para câncer de próstata, não sei quantos anos atrás, está prematura, aí rompeu a bexiga, aí rafiou a bexiga, aí não deu certo a cirurgia, abriu a bexiga de novo. Você vai fazer o quê? Você vai suturar um tecido ruim, que é uma bexiga irradiada. Aquilo ali tem chance de quê? De abrir aquela sutura. E amanhã a gente vai acabar fazendo uma derivação urinária nele e colocar os dois ureteres na pele. Por quê? O contato da urina com a bexiga é que faz sangrar. Então, quando eu desvio a urina da bexiga, esse paciente para de sangrar. E para complicar, ele é o quê? Testemunho de Jeová. Foi lá, a hemoglobina estava de 7. Aí o colega, transfunde, deu as costas. Daqui a pouco o banco de sangue liga, o paciente se recusou a tomar sangue. Por quê? Testemunho de Jeová. Tem que respeitar. Mas aí ontem, não sei porquê, ele resolveu tomar sangue. Testemunho de Jeová até mudou de ideia, né? Mas enfim, mas a gente respeita também, não tem jeito, o cara tem na fé dele, né? A gente não vai fazer nada. Bom, então é uma hematura persistente, cistoscopia, às vezes tem que botar na sala, tem que tirar esses coágulos, tem que fazer hemostasia, então isso acaba sendo uma urgência urológica, porque tem múltiplos tratamentos para cistite actínica e aqui a maioria que é frustrante, nada fica 100% bom. Okay? Parece que a hiperbárica talvez seja a coisa mais efetiva, né? Que é fazer a oxigenoterapia hiperbárica nesse paciente. Okay? Bom, concluindo aqui, câncer de pênis, o que é importante? Conhecer a epidemiologia, os fatores de risco, as lesões pré-malignas e direcionar o diagnóstico e tratamento. Epidemiologia, é raro, menos de 1% dos cânceres de homem, tem variada incidência dependendo das regiões. Isso é interessante. Aqui no Brasil, você sabe qual a região que é mais frequente de câncer de pênis? Vocês acham que é o quê? Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste? Sul. Acho que seria Sul. Entendi. Oi? Acho que seria Sul. Nordeste. Nordeste é o campeão de tumor de pênis. Ok? Oi? Temperatura. O quê? Não, não é? Já viu aí? Não. Tem que ver no livro. Ô, gente, mas tá lá no livro, cara. Essa foi imperdoável. Esse cristosoma tá lá, pô. Não tem como falar tudo. Pô, mas as outras questões, gente, só fazendo parede, tá fácil de eliminar também. Prova é o seguinte, daqui para frente, vocês vão fazer prova a vida inteira. Prova tem que ter duas coisas: conhecimento e malandragem. Já viu aquele... Malandragem. Já viu aquele camarada que você estudou com ele a vida inteira, você sempre sabia mais que ele da prova. Na hora da prova ele é melhor que você. Por que pode, cara? Porque às vezes ele é mais malandro. Ele ia lá, ele olhava a questão, ele percebia assim, pô, isso aqui, ó, sempre, nunca, pô, não vou nessa vida, nunca e sempre, ele vai lá. Mas, é assim. Mas a sua questão foi isso. Eu falei, não me colocou isso aqui à toa. Vamos lá.
Fator de risco mais comumente associado é má higiene. Homens circuncidados ao nascimento parece ser um fator protetor para desenvolvimento de câncer de pênis. O acúmulo de esméria parece que gera uma inflamação crônica e acaba gerando carcinoma. E tem as causas virais, está extremamente relacionado ao HPV. Lesões pré-cancerígenas, é aquela que a gente falou. A leucoplasia e a balanite está relacionada ao diabetes. A leucoplasia é uma mancha, uma placa branca no meato. Quando você biopsia, o patologista diz que tem esquiocatose, perforatose. Isso não é câncer, mas você tem que informar para o doente. Olha, isso aqui é uma lesão pré-cancerígena. Um camarada desse, ele vira e mexe, tem que ficar indo no médico. Tem como fazer um diagnóstico desse e dar alta para o cara. Balanite xerótica obliterante, que é a mancha branca no prepúcio, isso é comum, tá, gente? Vira e mexe, a gente pega isso no consultório. E os condilomas acuminados gigantes, que são lesões semelhantes ao couve-flor de origem do prepúcio. Isso aqui é uma lesão pré-cancerígena. Às vezes, quando você opera, já é o câncer. Aqui, ó, a eleutoplasia de Queiral, que é a lesão totalmente vermelha, né? Só que a eleutoplasia era da mais na glande, tá? Que seria, na verdade, o carcinoma em si. Então, quando a gente fala carcinoma em si do pênis, é uma coisa boa, não é um tumor invasivo. Você tem dois tipos, o carcinoma em si, que é a eleutoplasia de Queiral, e o carcinoma em si, que é a doença de Bach. Então, todas essas lesões aqui, ó, a gente pega no consultório, isso não melhora, a gente tem que observar, que às vezes é aí que a gente faz o diagnóstico. Então, o carcinoma in situ, a doença de Bach, a eleutoplasia de Queiral ocorre na glande, então todas são carcinoma in situ. E o carcinoma invasivo seria o quê? O tumor de células escamosas, mas o tumor epidermóide. 98% dos tumores de pênis são carcinoma epidermóide. Glande é o lugar mais comum, o segundo lugar é o prepúcio e o corpo do pênis. E o carcinoma verrucoso é uma variante do carcinoma invasivo. Esse aqui foi um caso, né? Esse caso é interessante porque a lesão é bem feia, tá vendo? O caso que te operou no tempo lá na Voralmin. Então, o paciente teve uma lesão que praticamente mutilou ele, né? E aí a gente fez a amputação, só que era um carcinoma verrucoso, né? Então era um tumor de bom prognóstico. Esse cara está curado, não precisa fazer absolutamente mais nada. Mas quando você vê assim, você acha até que é uma lesão pior do ponto de vista histológico, que na verdade acaba não sendo. Então, aquilo que a gente falou, o paciente ele demora para procurar auxílio médico, ele sabe que é cirurgia. Engraçado isso, porque assim, o cara quando chega assim, gente, assim, a vida dele já está horrorosa. O cara não está conseguindo urinar direito, então dá para ver o meato aqui. O cara às vezes está com cheiro ruim, né? E assim, não dá para entender como que o cara, assim, é uma curiosidade que eu tenho realmente, como que o cara deixa isso aí, ficar assim, porque enfim, isso é comum acontecer. Oi? Eles estão colocando em tamanho de paciente. E ele era de fora, ele era do Nordeste. Então, na verdade é que assim, a gente opera, acho que no Voralmin, talvez aí por ano, aí, não é muito não, mas talvez uns 3 cânceres de pênis, no mínimo, 3 a 4. Recentemente a gente até teve um caso interessante, assim, a gente operou um paciente, fizemos uma colectomia, fizemos uma uretroscopia perineal, e depois de 10 anos esse cara recidivou na uretra do períneo, uma coisa extremamente incomum. E aí ele chegou para a gente reclamando que estava doendo a uretra, que viu, tinha uma lesão vermelha, foto tudo isso, eu mandei para o oncologista. Mas é impressionante, impressionante a velocidade que isso se desenvolveu, a ponto que eu estava pensando em operá-lo, até que um dia eu cheguei e estava assim, isso aqui é no períneo, ele tinha uma uretrazinha no períneo e ficou uma úlcera, praticamente uma cloaca, né? Aí realmente esse cara veio até a óbito já. Aí não teve como a gente fazer absolutamente nada, né? Quando a gente estava pensando em operar, ele foi para o ele evoluiu extremamente rápido. Eu quero ver. Bom, lembrar da disseminação do câncer de pênis, a lesão cresce, acomete a glândula e o corpo do pênis. Isso aqui é interessante, a face de Buck, que é a face que reveste ali o corpo cavernoso, ela acaba protegendo contra a invasão dos corpos cavernosos e essa disseminação hematogênica, ok? Lembrar dos canais linfáticos, a disseminação do tumor de pênis, ela é basicamente linfática, ok? Drena dos linfonodos inguinais e dali eles vai para os linfonodos pélvicos. Quando o tumor é de pele de prepúcio, né, e da pele do corpo do pênis, acomete os inguinais superficiais. Quando é da glândula dos corpos cavernosos, os inguinais profundos, ok?
Bom, o acometimento dos linfonodos inguinais e femorais às vezes é uma tragédia. Por quê? Os linfonodos femorais têm contato o quê? Com a artéria e veia femoral. Então, não é incomum esses pacientes terem acometimento desses linfonodos e ulcerar esses grandes vasos. Então, o paciente às vezes acaba tendo às vezes uma hemorragia, às vezes na enfermaria, né? Então, é extremamente grave, né? Então, lembrar dessa possibilidade. A metástase à distância é menos de 10%, né, quando ocorre esses órgãos, né? Como é que é a clínica do tumor de pele? É uma área de endurecimento, ele tem uma ulceração ou nódulo. Então, assim, toda lesão peniana que não melhora, tem que se fazer uma biópsia. Lembrar que a fimose pode ocultar a lesão. Já teve paciente assim, que a gente fez diagnóstico no Ferreira Machado. O cara tinha uma fimose e estava lá com dificuldade de urinar. Quando a gente foi examinar o paciente, a gente palpava sobre a fimose da glande um nódulo. Ele desenvolveu ali um tumor na glande e como ele tinha fimose, ele não conseguia nem identificar que aquilo ali estava com problema. Okay? 15 a 50% dos pacientes esperam um ano para procurar médico. Dor, sangramento, secreção, sintomas miccionais, às vezes é a apresentação clínica desses pacientes. Muitas vezes é só, tem que fazer essas linfaderectomias, que são cirurgias extremamente mórbidas, né? Onde o paciente evolui, às vezes, com edema de periferioso, infecta, demora a fechar, fica às vezes 2, 3 semanas internado, vai para casa com dreno, enfim, são cirurgias às vezes extremamente mutilantes, né? Onde você acaba às vezes tendo que ressecar, inclusive a pele e rodar esses enxertos. Ok? Bom, qual o laboratório? Geralmente não tem nada patognomônico, mas é interessante isso aqui, o aumento do cálcio, né? Muitas vezes não significa metástase óssea, mas pode ser um indicativo de volume de doença. Ok? Exames de imagem eu faço às vezes para tentar estadiar esses pacientes. Então, se eu estou na dúvida se tem comprometimento dos linfonodos pélvicos, a gente faz tomografias, faço tomografia de tórax para ver se não tem disseminação do pulmão, ok? O diagnóstico diferencial dessas lesões do pênis que eu vou beneficiar é com HPV, com sífilis, com Android. E o tratamento é o quê? É fazer a biópsia, confirmando a lesão, eu tenho que fazer a cirurgia, ok? Lembrar que metade dos linfonodos podem ser inflamatórios. Então, por isso que quando eu faço o diagnóstico do paciente que tem linfonodo aumentado, eu não saio fazendo de cara a linfaderectomia. Por quê? Porque ele pode ser só reação ao processo inflamatório de um tumor de pênis que está ulcerado e que vai infectar. Então, o que a gente faz? Trata a lesão primária, faz o curso de antibiótico de 4 a 6 semanas e espera. Se o paciente voltar e tiver os linfonodos, você vai lá e faz a linfaderectomia. Ou se o patologista mostrar que esse doente tem uma doença T2, T3 ou T4, ou seja, uma doença que invade o corpo cavernoso, ou o corpo esponjoso, ou a uretra, ou os órgãos adjacentes. Se o doente tem uma doença inoperável, que às vezes a gente encontra, se o paciente tem uma massa gigante, linfonodos, que não dá para a gente operar esse paciente, o que a gente faz? A gente manda para a quimioterapia, às vezes a quimioterapia pode reduzir aquelas lesões e a gente consegue resgatar esse paciente com cirurgia. O prognóstico é muito ruim, tá, gente? O paciente que não tem linfonodo comprometido, esse doente não consegue viver muito tempo, ok? O prognóstico então se dá por esse comprometimento linfonodal. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Quer perguntar?